E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o @dudagarbi, estamos começando mais uma live entrevista. Você está vendo aqui no Instagram, mas também pode estar vendo no meu canal no YouTube. Afinal, este vídeo é subido de uma forma imediata nas minhas plataformas alternativas, além aqui do Instagram, onde você está vendo neste momento ao vivo. Agora é hoje é segunda-feira, dia 20 de julho. E a gente vai fazer esta live agora. E aí depois eu subo para o meu canal no Instagram, no YouTube e no Spotify. São as três plataformas que eu trabalho. Então, se você gosta do YouTube, se inscreve lá no meu canal, Duda Garbi, e também no Spotify com o nome Resenha do Duda Garbi, certo? Então, você já sabe, toda segunda-feira eu entrevisto alguém da comunicação. Aí tá te perguntando, por que tu vai entrevistar hoje o Follman? Que já tá aí, eu só tô explicando antes. Por que tu vai entrevistar o Follman se o Follman é um comunicador, não é, né, um jogador de futebol e tudo mais? Bom, às segundas-feiras eu tenho oportunidade de conversar com pessoas que não são exatamente do futebol, certo? Não são jogadores, melhor dizendo. O Follman transcendeu esta linha, né? Era um jogador que por um acidente, né, pelo acidente da Chape, ele passou a outras áreas, a atuar em outras áreas, e a gente vai saber isso dele. Obviamente que ele deve estar cansado de responder sobre o acidente, e a gente não tem como não tocar. Vamos lá! Esperando ele entrar. Eu tô ansioso porque é um milagre. Vamos entrevistar um milagre. É uma loucura. Duda! Fala, meu bruxo! Como é que tu tá, meu? Tudo certo? Ô, meu, que satisfação te rever. É sempre bom falar contigo, porque assim, parece que eu tô, é um milagre. Eu converso com milagre. É assim. Todo mundo que fala contigo deve sentir isso. Tu sente que as pessoas gostam de estar perto de ti? Cara, isso a gente sente, isso é bom, né, Duda? Isso é bom porque acaba nos ajudando e nos motivando e nos dando força para seguir em frente, né? A gente recebe muito carinho das pessoas, isso é muito gratificante e a gente procura retribuir da melhor maneira possível. Lógico que tudo que as pessoas fizeram e fazem pela gente não é nada que a gente faltam palavras para a gente poder retribuir, mas a gente está sempre fazendo alguma coisa para poder retribuir de alguma forma esse carinho de todos. Meu, porque a tua história, ela apesar de ter acontecido baseado numa tragédia, mas ela é linda, né? Porque a maneira com que tu entende, incorpora isso, acaba sendo um exemplo. E é muito disso que eu queria trocar uma ideia contigo, mas eu quero começar desde o princípio. Primeiro de tudo, quem está vendo a gente nesse momento são 300 e poucas pessoas, certamente vai subir. Aqui já está escrito que o Follman está lançando um canal no YouTube e a gente já vai desde já pedir para o pessoal ir lá no YouTube e escrever Jackson Follman canal. Eu já fiz esse teste, tá? Porque se escrever só o teu nome, vem inúmeros vídeos teus cantando. Tá? Eu já fiz esse teste. Então é o seguinte, quer seguir o canal do Follman, que ele vai lançar logo em breve, aí já tá, né, Follman? Já É isso, né? lançou agora às 18 horas. Pô, então tem 1 hora de canal lançado. Então já vamos dar essa dica. O Follman vai colocar esse novo empreendimento no ar. Perfeito? Isso aí, Duda. Isso aí. Então, maravilha. Tem o K, viu? Já que o Duda meteu aqui, eu vou até escrever aqui. Escreve, não tem problema. Escreve. Eu vou botar, tá no título, tá? Só para avisar. Quem entra na live, Follman, tem o título ali, aqui em cima, tá ali bonitinho pra gente. Porque vem novidade por aí, né? Não se perder no Jackson aí. Boa, fechou. Bom, queria começar contigo, primeiro te agradecer, né, meu? Te conheço há muito, muito tempo, logo que tu veio pro Grêmio, então tem um carinho muito grande, né? Somos conhecidos e tem coisas que realmente eu não sabia e quero te perguntar. Vamos lá, primeira delas, tu começou no Juventude, se destacou, não sabia, cara, que tu tinha jogado, foi convocado para seleção de base, né? Eu queria que tu contasse o início do Follman lá no Juventude. Foi lá que tu começou como jogador de futebol? Duda, na verdade, eu comecei no Grêmio, né, cara? Eu comecei em 2007 no Grêmio. Eu fiz o teste na época no Cristal, né?
passei no teste e fui compor as categorias de base do Grêmio na época. E fiquei um ano e 2, 3 meses ali na base do Grêmio, aonde eu fui para o Juventude, em 2008, assim, em 2008. E aí, em 2008, cheguei no Juventude, acabei jogando mais, porque, na verdade, eu não tinha base nenhuma, cara. Eu sou natural de uma cidade chamada Alecrim, no Rio Grande do Sul, e na minha cidade eu jogava, na verdade, futsal, né? E aí, poucas vezes eu joguei futebol de campo. E aí apareceu essa oportunidade de eu fazer um teste com um conhecido da minha família, que era conselheiro do Grêmio na época. Eu fui, fiz o teste, acabei passando, né? Eu lembro que quando eu cheguei no Cristal era cheio de rapaziada. Falei, cara, como é que eu vou me destacar aqui, cara? Não tem como. Eu até comentei, meu pai estava vindo, eu falei, cara, pai, eu preciso pegar 2 zagueiros caneludos, ruim, para tentar chegar a bola para eu fazer alguma coisa, cara. Porque senão, porra, tinha 300, 400... Mas em qual posição? Goleiro, né? Já tá, porque tu falou dos zagueiros para eu ter possibilidade, ou seja, pensando nos caras ruins na tua frente para te defender. E aí, cara, eu fiquei acho que uns 3, 4 dias ali fazendo teste e acabei passando, né? Aí eu fiquei... acabei indo muito cru, né, para as categorias de base do Grêmio, não tinha parte técnica nenhuma, né? Eu sabia defender a bola, né? Então, ali eu fiquei aquele 1 ano e pouco ali no Grêmio, pegando um pouco, né, dessa parte técnica. Fui para o Juventude, acabei começando a jogar nas categorias de base mais do Juventude. E aí em 2008, 2009 eu joguei. E aí em 2010, quando eu subi para o Juniores, que ali o ano foi um ano maravilhoso para mim, porque a gente jogou a Copa São Paulo e a gente ficou em terceiro colocado. Eu tive alguns destaques em cobrança de pênaltis. E aí, quando a gente retornou da Copa São Paulo, eu subi para o profissional do Juventude. Então, eu treinava a semana toda no profissional do Juventude e descia para jogar o Campeonato Gaúcho Sub-20, né? E aí, assim foi o ano todo, né, cara? Aí, na verdade, na metade do ano de 2010, teve a Copa BH, que também é um campeonato muito conhecido de juniores. A gente também ficou em terceiro, tive bons destaques. E aí foi ali que eu tive a convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, né? Foi a primeira convocação para aquele sul-americano, né? E, cara, foi muito bacana, assim, um aprendizado muito grande para mim, porque, Duda, ali só tinha times de Série A, não tinha nenhum time de Série B. E na época o Juventude estava na Série C, né, cara? Então, assim, cara, eu estava ali realmente por merecimento, sabe? Por ter mostrado o meu trabalho, por ter se destacado. Então, isso era uma situação que eu fiquei muito feliz e muito motivado para seguir, né? E aí, cara, eu retornei da seleção. E aí o ano de 2010 foi todo assim, cara. Eu treinava na semana e descia na sexta-feira para jogar nos jogos no final de semana. A gente ficou campeão gaúcho sub-20, né? E aí, 2000 jogos no banco do profissional. E aí, o ano todo, né? Aí, 2012, aí que eu peguei o ano todo jogando, né? Joguei Campeonato Brasileiro, joguei Copa do Brasil, Gauchão. E a gente teve o destaque aí que foi aquele pacotão. Eu, o Ramiro, o Paulinho e o Bressan. Paulinho. O Alex também, só que o Alex foi separado, né? E a gente eu vou chegar lá, calma. Eu vou chegar lá. Eu queria só um pouquinho mais do Juventude, meu, porque tem uma passagem tudo do Juventude. Tu chegou. O Juventude, se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, foi o clube que tu mais jogou. Né? Foi. Quanto mais jogou. Depois eu quero chegar numa outra curiosidade, mas já vou chegar lá. Eu queria só tu falar um pouquinho do Juventude. Como é que foi a tua, né, pessoalmente, a tua saída do Juventude pro Grêmio? Tu falou, foi esse pacotão aí que incluía Ramiro, Alex Telles, enfim, o Alex Telles um pouquinho diferente, mas acabou entrando, né? Bressan, Paulinho e Foma, né? Eram esses 5. Isso. Mas como é que foi contigo a situação, já que tu era um cara de destaque, né? Poxa, seleção brasileira, treinava no profissional, ou seja, tinha um nome já dentro do Ju. Duda, na época do Juventude, o clube passava uma situação financeira muito difícil, né? Em relação a salários atrasados. E isso para a gente, que era da base, estava subindo profissional, que era apostas do clube, era maravilhoso, porque a gente acabava jogando, o clube acabava nos colocando na fogueira e a gente acabava, né, ou se dando bem, ou enfim. E aí, cara, foi ali que 2012 todo que eu joguei, os meninos todos jogaram também. E, cara, quando veio o convite quando a gente ficou sabendo, né, da proposta do Grêmio, cara, eu fiquei super feliz porque eu, desde criança, né, desde pequeno, eu sempre fui torcedor do Grêmio, né, quando era pequeno, né. E aí, cara, você poder defender o teu time do coração, você poder, né,
tá do lado de grandes nomes, porque 2013, 14 ali, o plantel do Grêmio tinha nomes assim absurdos, né? Era um O jogador. Dida, né, cara? Foi Aí que eu teu vou dizer, colega. eu sou um cara que tem dois grandes. Eu sou muito, muito fã do Buffon e do Dida. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dida durante esse um ano no Grêmio, né, cara? Foi incrível. Porque você tá ali do lado do teu ídolo, pude explorar ao máximo, de uma forma muito positiva ele. E o Dida é um cara sensacional, né? Um cara que, apesar do jeito quietão dele, né? Ele é um cara muito parceiro, assim, dos bastidores, um cara que ensina bastante. Eu aprendi muito com ele. Aí você tem Dida, você tem Marcelo Groy, aí você tem vários outros jogadores, né? Elano, Zé Roberto, Barcos, Kleber. Então, cara, tinha muitos jogadores assim de nome que você acabava pegando um pouco daquele, tentando explorar ao máximo, né, ao teu redor ali. Foi muito bacana, Duda, muito bacana mesmo, cara. Eu fiquei 3 anos no Grêmio, acabei jogando pouco, né? Acabei jogando 4 jogos, acho 3, 4 jogos gauchão ali. Mas ter ido com os guris ali deve ter sido também uma satisfação, né? Os caras que tu conhece, teus amigos, poxa. Tanto que no começo, eu e o Alex, a gente morou junto, né? O Alex Telles. A gente ficou morando junto. E aí, quando o Alex foi negociado, que daí a gente acabou, né? E tu foi pro Ramiro uma época, porque a gente fez um churrasco lá na casa do Ramiro. E aí, no final, Duda, em 2015, né? Foi em 2015 ali que eu acabei. Eu tive um empréstimo para o Linense, né? Isso, Linense. Quando eu retornei, eu estava num outro apartamento, acabei entregando o apartamento e acabei ficando uns meses morando com o Ramiro, né? E aí, cara, foi. Eu volto a dizer, cara, foi incrível, assim, porque eu aprendi muito, eu cresci muito como atleta, mas acima de tudo, eu cresci muito como pessoa, sabe? Em valorizar as coisas. E aí você pega pessoas, jogadores que foram campeões de muitas competições importantes, né? E você olha a simplicidade das pessoas, assim, a maioria, eu vou te falar, 90% eram caras simples, caras humildes, né? Aí você olha e fala, caramba, aquele cara tinha que ganhar o dobro de títulos que ele ganhou. Um exemplo é o Dida, né, cara? É um cara assim que hoje é meu amigo, né? E, poxa, tinha que ter ganho 10 vezes mais os títulos que ele ganhou, porque é um cara incrível. Ô meu, e aí eu tava pela timeline, né, da carreira. Antes de chegar na Chape, tu faz um puta campeonato mineiro na URT, né? Eu lembro disso, cara. Vocês são campeões do interior, eu acho que chama, né? Tipo, é a melhor equipe do interior dentro do campeonato. E uma coisa que pouca gente sabe na Chape é que tu fez uma partida na Chape. Tu Eu teve a fiz. oportunidade, Eu fiz né? Fala de exatamente. novo que cortou, fala de novo que cortou. Eu estreiei na nossa estreia da Sul-Americana. Essa minha saída do Grêmio, Duda, quando veio o convite da URT, cara, eu não pensei duas vezes. E eu te confesso que foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha carreira, cara, ainda sendo novo. Porque no Grêmio eu tive que trabalhar muito a paciência, né, cara? Eu tive que saber esperar, eu tive que saber me preparar muito para quando chegasse a minha hora eu dar conta do recado, né? E aí as coisas não aconteceram como eu planejei, né? E aí acabou o meu contrato, eu acabei saindo do Grêmio quando veio o convite da URT. Cara, eu fui, não pensei duas vezes, assim, queria sair um pouco da região sul, né? Porque eu tinha disputado o Gauchão Mas tu pelo. temeu pela carreira por ser um clube bem inferior que Juventude e Grêmio, porque o RT, poxa, é um time pequeno dentro do estado de Minas Gerais. O Minas é um puto estado como, né, a Galo, o Cruzeiro e o América. A URT não é nem o terceiro, quarto time de lá, né? Tu temeu ou não? Não, não, não. Tanto que, Duda, quando eu chego na URT, a gente era candidato a ser rebaixado do campeonato, né? Porque a URT ela tinha subido, acho que o ano anterior ela tinha subido para a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Só que, cara, pela oportunidade, né, Duda, de eu poder jogar, voltar a ter sequência de jogos, que era o que eu mais queria. Então, cara, foi a melhor decisão que eu tomei na minha carreira, porque eu acabei jogando todo o Campeonato Mineiro, eu fui o capitão da equipe, a gente ficou campeão do interior, a gente ficou em terceiro, a gente perdeu pro time grande da capital só na semifinal, que foi pro Atlético Mineiro. E, cara, eu lembro que a nossa estreia foi contra o Cruzeiro. E a gente chegando no Mineirão, assim, tinha um quadro, assim, um quadro em uma sala, não tinha um quadro dos repórteres, e lá o pessoal tava chutando o placar, né? Cara, era 6-0, 4-1, 7-0. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, cara, a gente estreou, a gente empatou 0-0, foi muito bom o jogo, assim, eu fui bem no jogo, assim. E aí eu comecei a ter uma sequência bacana, sabe? E aí, contra os grandes, assim, eu sempre tive um destaque legal. E aí a gente ficou campeão do interior, eu fiquei um dos melhores goleiros do campeonato junto com o João Ricardo, que está aqui com a gente. E aí
apareceu, o primeiro clube que apareceu depois do Campeonato Mineiro foi o América Mineiro. E eu te confesso que, cara, eu queria ficar em Minas, porque ali eu estava começando a construir meu nome no estado. Falei, cara, eu quero ficar em Minas. Eu até tinha falado pro meu empresário, cara, vai para cima dos caras que eu quero ficar aqui. E aí o América veio com 1 ano de contrato, né? E aí logo veio a Chape, cara. A Chape veio com 1 ano de contrato. E aí, poxa, eu já fiquei, poxa, Chapecó, um pouquinho perto da cidade dos meus pais, da minha família, cara. Comecei já a dar uma bambeada, né? E aí veio a Chape de novo, deu 2 anos de contrato. Isso é início de 2016, né? Só pra gente pegar a timeline, né? Exatamente. É isso aí, início de 16. Porque a minha ideia e a intenção era essa, Duda, era fazer o Campeonato Mineiro e aí se aparecesse um clube de Série A ou Série B, a gente poder, né, voltar para um grande. Então, cara, aí veio o convite da Chapecoense. A primeira ligação foi 1 ano, depois foi 2 anos. Falei, cara, vou É assinar. aqui. E aí, cara, eu já tinha muitos amigos aqui dentro do plantel da Chapecoense. Eu liguei para vários deles e sempre com excelentes referências do clube, né? E, cara, não me arrependo nem um pouco, né, em ter aceito o convite, né, de vir para cá. E aí, quando eu acertei na Chape, começou um contato com o Vasco, né? Mas daí já Bah, cara! Mas, cara, assim, eu te confesso que eu comecei a botar na balança. Poxa, América Mineiro tem o João Ricardo, foi junto o melhor goleiro, aquela coisa, o João tava muito bem, né? Tinha times grandes atrás dele. Ele é um bom goleiro, esse João Ricardo, bah. A Chape tem o Nivaldo, que todo Sim. mundo tem um goleiro mais antigo, mais velho, né? Ele vai parar. O Danilo tava fazendo um campeonato, assim, cada ano Maravilhoso. tava se destacando muito, né? Cara, eu comecei a botar na ponta do lado, cara, vou para Chapecoense. Aí me deu mais um tempo de contrato, que também era o que eu queria, né, Duda? Estando perto dos meus pais. E, cara, até o acidente eu tava 7 meses, né, no clube. E só vamos pegar qual foi o jogo esse que tu joga, então, porque tu fez uma partida pela Chapecoense. Claro, hoje tem uma bandeira da Chape, tu, o Neto, o Alan, enfim, todo mundo. Mas qual jogo é esse? Como é que foi? Lembra pra gente. Cara, foi a nossa estreia, né? Contra o Cuiabá, a estreia da Sul-Americana. Eu lembro que o Caio, a gente estava muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que a gente estava praticamente alcançando o primeiro objetivo do clube, né? Que era conseguir o número de pontos que a gente não fosse mais ser rebaixado, né? E aí a gente ia subindo degrau por degrau, né? E aí naquele jogo o Caio optou pelo time reserva, né? Eu, como era o reserva ali imediato do Danilo, eu cheguei, só um parênteses, eu cheguei no clube como terceiro goleiro ali, porque era o Marcelo Boeck, né? Eu cheguei naquela situação, o Marcelo Boeck já estava jogando e o Danilo estava como segundo, né? E aí, cara, eu cheguei, eu não entendi muito, sabe? Caramba, o Danilo, porque na minha cabeça era o Danilo titular, né? Até pelas atuações, né? E aí, quando eu cheguei, realmente era o Marcelo Boeck que começou a jogar e o Danilo ficou como segundo goleiro. E aí, quando o Guto saiu o Guto acho que recebeu uma proposta do Bahia na época, e o Guto acabou saindo, e aí entrou o Caio Júnior. E aí a gente tinha 3 campeonatos, né? A gente tinha o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, e logo em seguida ia começar a Sul-Americana, né? E aí na Copa do Brasil, o Caio colocou o time reserva, que até então o goleiro era o Danilo. E aí o Danilo começou a ir muito bem, né? E aí o Danilo começou a ocupar de novo a titularidade, né? E ali eu comecei a treinar bastante ali junto com os meninos ali. E aí eu acabei pulando para segundo goleiro, né? Onde da metade do Campeonato Brasileiro fui de segundo goleiro, toda a Sul-Americana também, a Copa do Brasil. E aí naquele jogo ali o Caio optou pelo time reserva e eu acabei jogando. E aquele jogo a gente perdeu de 1-0. Ah, tu acabou perdendo. Bom, porque o Danilo estava realmente numa fase, eu acho que antes do acidente tinha até especulações dele, acho que Flamengo, se eu não me engano, algum time assim, né? Ele estava muito bem. Foma, deixa eu te perguntar, podemos falar do acidente para depois falar da tua carreira, esse cantor, palestrante? Eu tô vendo um violão ali atrás, tô certo, né? Tem violão aqui, tá? Aqui no quarto tem uns violões Tá. aí. Ótimo, eu quero ouvir. Bom, sobre o acidente, já deu inúmeras entrevistas, não é nada inédito, mas vai que, de repente, tu te lembre de algo e que tu tenha vontade de compartilhar e quero que tu fique à vontade. Não sei se isso é um gatilho para ti, tu não gosta, enfim, tudo mais. Mas eu me lembro, por exemplo, que na noite anterior ao acidente, eu olhei, antes de dormir,
foi uma viagem noturna, se eu não me engano. É, eu olhei, tinha um post do Alan, e ainda comentei no post, pô, boa sorte, não sei o que, era ele e o Danilo, um do Danilo, lado do outro, acho que na é o primeiro. primeiro trecho, né? Exatamente. Porque a viagem foi dividida em dois. Primeira coisa que eu queria te perguntar é até onde tu lembra, até onde para ti ainda é claro na cabeça, eu não sei se o distanciamento faz tu perder um pouco a memória, já fazem 4 anos, né? Foi 28 de novembro, tô certo? 28 de novembro, É, vai 28 agora em novembro. para isso, de 2016. Por Isso. gentileza, memória, até onde vai a tua memória deste dia? Duda, na verdade, assim, cara, eu lembro muito, assim, do nosso treinamento no hotel, tá? De manhã cedo. Aí a gente almoça, arruma as coisas, vai para o aeroporto e a gente ficou um tempão esperando no aeroporto, porque atrasou muito o voo da Lamia lá em Santa Cruz de la Sierra, né? Para a gente poder pegar um voo de São Paulo para ir até Santa Cruz. Então a gente ficou muito tempo esperando, né? E a gente pega o voo, esse voo comercial, onde o Alan faz essa postagem, era um voo comercial. A gente vai até Santa Cruz de la Sierra, né? Depois de muito tempo esperando no aeroporto aqui em São Paulo. E aí lá tá a Lamia esperando, né? Eu lembro que, cara, a gente estava super feliz assim e era tudo muito novo pra gente, sabe, pro clube. Porque quando a gente chegou para pegar o voo da Lamia, o avião estava plotado com o símbolo da Chapecoense, a gente entrou, tipo, os bancos assim, com o símbolo do clube. Então, cara, pra gente era tudo muito novo. Porque era a segunda competição internacional da história do clube, né? A Chape tinha jogado em 2015 a Sul-Americana, né? E aí tinha caído fora, então a gente estava, poxa, a gente estava muito feliz, assim, pelo nosso momento, né? E, cara, tava sendo um voo tranquilo, assim, eu lembro que o Kempis levava o cavaquinho, cara, era assim, era um grupo, assim, que era muito parceiro, assim, a gente se dava muito bem. Eu, apesar de estar 7 meses só dentro do clube, assim, eu me dava bem com todo mundo, assim, porque todo mundo acolhia muito bem quem estava chegando, né? Porque ali, cara, você via, né? Eram jogadores que estavam ali porque sabiam o que queriam, né? Eram jogadores que não tinha vaidade. Poxa, nosso capitão era o Kleber Santana, onde tinha um currículo, assim, pelo amor de Deus, né? Aí tu conversava com o cara, era um cara sensacional. Aí vem muito que eu falei lá atrás do pessoal do Grêmio, né? Jogadores que, poxa, e aí, cara, a gente tá fazendo um voo tranquilo, até que as luzes se desligaram. Logo quando a gente estava, eu acredito que a gente estava praticamente quase chegando, né? As luzes se desligaram, o motor se desligou, ficou um silêncio, e aí todo mundo se assustou, sabe? E o Alan estava sentado do meu lado, assim, o Neto estava no banco da frente, o Alan sentado do meu lado. Então, só um pouquinho, eram dois e dois, era Não, dois, um corredor e dois. não, eram três. Então, Duda, eu só não lembro se eu estava sentado no meio ou na ponta, mas eu acho que eu estava sentado na janela. O Alan estava sentado do meu lado no meio e o banco do corredor estava vazio, né? Porque Tava o Alan, vazio. música, como você citou, o Alan a gente se conhece há muitos anos, né? Mais de 12 anos, desde da base do Juventude. Então, só um parêntese, né, da história. Eu lembro que, como o voo estava muito lotado, tinha muitos convidados, a imprensa. O Cadu Gaúcho, que era um dos nossos diretores, ele chegou chegou no meio do avião e falou assim: os atletas que estão sentados do meio para trás venham para frente e deixem os convidados, a imprensa sentar para trás, para eles ficarem mais à vontade e vocês também ficar mais à vontade. E o Alan é um cara assim que ele entra no avião, ele deita e dorme. E aí ele estava dormindo e não queria sair. O Cadu foi lá e falou: não, vamos para frente, vamos para frente. E aí o apelido dele é Rato, né? Eu falei: ô Rato, vem sentar aqui comigo, vamos escutar uma música. E aí ele sentou comigo e a gente ficou escutando música, só que deu não sei o tempo que leva para acontecer tudo isso, né, em relação aqui dos motores se desligarem. Mas a gente tá falando, que eu lembro assim, muito tranquilo, assim, cara, sabe? Apesar da viagem ter sido um pouco desgastante, até pela espera nossa em São Paulo. E aí os motores se desligam, as luzes se desligam, fica um silêncio. Eu lembro que eu escutava bastante o barulho do vento, né, cara? Um escuro. E aí, cara, ali liga teu alerta, Duda, porque a gente viaja toda semana, a gente viajava toda semana. Cara, alguma coisa de muito grave tá acontecendo, como assim, sabe? E aí começou as aeromoças a passar no corredor, ninguém falava nada, ficou um silêncio. Aí daqui um pouco, cara, eu Tu consegue ter quanto tempo ficou tudo escuro?
Ah, Duda, eu não tenho essa noção assim, cara, porque Sim. na verdade a nossa queda, tipo, o nosso avião, ele não chega a cair, né? Ele vai perdendo altitude, e aí ele bate na mata, né? Eu lembro assim que logo alguns minutos depois disso tudo acontecer, eu comecei a escutar pessoas rezando. Eu também estava rezando aqui, pedindo para que Deus nos livrasse do pior, porque ninguém falava nada pra gente, né? E aí eu acredito que antes da queda e coisa, as pessoas começaram a falar, alguém fala alguma coisa, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, sabe? E aí eu escuto um pouco de uma sirene, sabe, Duda? Aí eu não lembro mais de nada, sabe? Aí eu lembro algumas coisas do meu resgate, assim, eu não consigo ver, graças a Deus, porque a gente, enfim, a gente caiu no escuro, no meio da mata, era frio, chuva, mas eu consigo escutar algumas coisas, assim, e aí isso se concretiza em 2017, quando a gente retorna para a final da Recopa, né? Chapecoense e Atlético Nacional. Aí eu, o Neto e o Alan e o Rafael Renzel, a gente subiu no morro onde a gente caiu, né? E aí, cara, Duda, é uma sensação assim que não tem explicação, cara. Porque as pessoas falavam pra gente assim, cara, onde vocês caíram foi só por milagre, assim. E aí você fica com aquilo na cabeça, tá? Mas quando você vai, você ver o lugar. Eu fui até o local onde eu fui resgatado, porque eu estava com o Sargento Nelson, que foi a primeira pessoa a me enxergar no meio dos destroços, enfim. Ele falou: Ó, você caiu aqui. E aí eu fiquei. Até tem uma foto no meu Instagram, que eu tenho uma foto sentado assim num tronco, numa árvore, assim, onde tá. E eu cheguei até lá. Cara, aí você vê assim. A gente caiu no meio do nada, no meio do mato. A gente teve que subir com caminhonete 4x4. Demoramos uma hora e pouco até subir lá em cima. E naquela noite, imagina, chuva, frio, à noite, as ambulâncias não conseguiam subir. Então, as caminhonetes 4x4 subiam, nos pegavam e desciam por nós mais uma hora e pouco até chegar no primeiro vilarejo chamado La Unión, que eles montaram umas tendas num posto de combustível que fazia os primeiros socorros, né? E, Duda, cara, é uma sensação esquisita, cara, porque, meu, putz, tu vai no lugar lá, tu fala, meu Deus do céu, caramba, cara, isso aqui não tem explicação, sabe? Não tem explicação, não tem explicação. Se eu falar pra vocês, assim, para as pessoas que estão nos acompanhando, assim, eu não consigo explicar, cara. Eu não consigo explicar. Eu vou dizer pra você, cara, é só vocês indo lá pra ver. É uma situação, assim, muito louca, cara. Que foi no meio do nada. O, o, então, o lado de quem temos muita gente nos vendo e o nosso lado era de uma de uma a gente ficou incrédulo que com as imagens que chegavam como pessoas conseguiram sobreviver, né? Tipo assim, como porque as imagens eram muito fortes. Eu queria saber assim, quando tu vê de novo, tu para e pensa por que eu, né? Ou por que nós, né? Tu, Neto, o Alan, Rafael Renzel e os dois tripulantes, por que nós? E tu acha que tu fez algo para conseguir sobreviver ou realmente é milagre? Duda, cara, fazer alguma coisa pra diminuir a queda, assim, eu não fiz nada, cara. Sabe? Não, não, porque assim, Se posicionar de alguma forma. Tem alguns procedimentos, né? Mas não sei. fetal, não sei se é o nome, não sei o que as pessoas dizem, né? Eu não fiz isso, cara, eu não fiz. Eu tava sentado no meio do avião, rente à asa, é, até as pessoas falam, poxa, mas então foi o lugar que vocês sentaram, porque sobreviveu tu, o Alan e o Neto na frente. Só que o Rafael Reis estava lá atrás. E os dois tripulantes estavam mais para trás. Então, assim, se eu te falar, cara, poxa, era o lugar, não dá, cara, foi um milagre, cara, na verdade, porque como tu citou, eu tive 13 fraturas pelo meu corpo, eu tava todo quebrado, cara. Eu perdi 22 quilos, sabe? O Alan também tava todo quebrado, o Neto todo quebrado, sabe? O Rafael todo quebrado. E aí vou te dar um exemplo, um dos tripulantes quebrou só o dedo, acho, e o nariz, sabe? E aí você vai dizer o quê? Numa queda de um avião, de um desastre aéreo, onde se perdeu inúmeras vidas, uma pessoa vai lá e quebra o dedinho e o nariz, sabe? Então, assim, cara, eu particularmente, eu falo, cara, foi um milagre, sabe? Foi um milagre porque eu acredito que não dá para fugir disso. Porque eu sei o que eu passei
sabe? A gente sabe que a gente passa, mas o que eu passei, porque era eu não sabia se o próximo dia ele ia chegar, né? Em relação às minhas fraturas, aquela minha incerteza depois que eu acordo do coma, que eu tava todo quebrado, né, cara? A sobrevivência tem duas etapas, né? No teu caso, ou seja, o conseguir sair de lá vivo e o conseguir a sequência, né? De se estabilizar. É isso que tu quer dizer? Exatamente. E depois que você sobrevive a um desastre, uma situação dessa, aí que vem as complicações, Duda. Eu quase fui a óbito dentro da UTI porque eu peguei uma infecção generalizada. Preteou toda a minha perna e foi subindo. Me entubaram novamente, mandaram minha mãe, meu pai, a minha esposa para o hotel e para se preparar para o pior. Porque o que acontece? Quando a gente chegou muito quebrado, muito machucado. Eu já tinha perdido a minha perna no acidente e o meu tornozelo esquerdo também estava. Cara, estava por ser amputado, né? Hoje eu tenho 20% dos movimentos só do meu tornozelo esquerdo. Então hoje a minha perna boa é a minha prótese, né? A minha prótese realmente hoje é a melhor perna que eu tenho. Ela ajuda muito o meu tornozelo esquerdo. As pessoas elas acabam ligando muito sobre a prótese, né? Graças a Deus a prótese está tudo tranquilo, né? Eu tenho uma haste de 26 centímetros no tornozelo, tenho 4 parafusos, enxertei pele da coxa para colocar no tornozelo. Então, naquele momento, quando a gente chega no hospital, como a gente estava todo quebrado, os caras iam costurando a gente assim e iam tentando fazer o que podia, né? E naquele momento, os médicos da Colômbia, eles grampearam o meu coto, né? E meu coto ficou grampeado por 3 dias até chegar os médicos brasileiros. E aí, quando os médicos brasileiros chegaram, com perdão a palavra, quando abriram meu coto, estava explodindo, estava podre, estava podre. Tanto que eu fui amputado mais 4 centímetros para cima, né? Da onde eu perdi a perna. E aí, cara, eu fiquei 15 dias na UTI, na Colômbia. Então, cara, eu fui umas 10 vezes, sem sombra de dúvida, para o bloco cirúrgico lavar o meu coto e o meu tornozelo esquerdo. E aí, mesmo fazendo esse procedimento, eu peguei uma infecção generalizada. Eu lembro que fizeram um X acima do meu joelho. A minha amputação é abaixo do joelho, né? É transtibial. Então, é mais tranquilo, digamos assim, para um amputado, né, que tem o joelho, né, tem o joelho preservado. É mais fácil a tua reabilitação. E naquele momento eles acabaram fazendo uma flecha acima do meu joelho, me entubaram e mandaram meus familiares para o hotel e falaram para se preparar para o pior, porque realmente eu estava muito mal, Duda. Estava muito mal mesmo. E aí eu fiquei, cara, eu passei aquela noite, deu tudo certo. No outro dia eu comecei a melhorar. Me tiraram do tubo e eu comecei a só ficar bem, assim, sabe, cara? Responder bem. Só que eu delirava bastante, sabe? Meu pai ficava mais à noite comigo, né? Minha esposa e minha mãe ficavam de dia e meu pai mais à noite. E o amputado, Duda, ele tem a sensação fantasma, né? De ter o pé, de ter a canela. E aí, como eu não me via, eu tava deitado duro aqui, eu não me via, na minha cabeça eu achava que eu tinha perdido só o pé. Porque me coçava a canela, às vezes me coçava o pé. Porque quando eu recebo a notícia do psicólogo que eu tinha perdido a perna e coisa, a cabeça ficou um trevo, né, cara? Eu não conseguia assimilar praticamente nada, assim, sabe? Tanto que a primeira frase que eu falo, eu cheguei e falei, eu prefiro a minha vida do que a minha perna. Mas na minha cabeça, Duda, tava tudo, sabe? A recente acordado do coma, né? Então, cara, à noite meu pai ficava comigo, disse, pai, vem cá, coça minha canela, cara, tá coçando. Meu pai vinha, me beijava, fazia carinho. Cara, tipo, agora que eu começo a entender a situação dele, sabe, naquele momento. Então, assim, o amputado, ele tem a sensação fantasma. A dor fantasma também ele tem, mas os remédios tem tratamento com remédio, né? Logo depois do trauma. Mas a sensação fantasma, tem amputados que tem amputados que não tem amputados que vai ter até. Eu, particularmente, assim, às vezes eu tô em casa, às vezes coça a minha canela. Só que agora eu sei o que eu posso fazer para parar aquela minha coceira na canela. O que faz? Cara, eu pego e tiro a minha prótese, né, no encaixe ali, e vou acariciando meu corpo, cara. Vou fazendo massagem, sabe? Vou começando a mentalizar a minha canela ali naquele momento. E dá super certo. No começo, Duda, pra gente ter uma ideia, agora são coisas engraçadas, assim, que a gente conta que eu deitava no sofá, assim, tirava a prótese, deitava no sofá, e vi minha esposa para deitar, para sentar no sofá, eu recolhia a perna, sabe, cara? Porque na minha cabeça parecia que ela ia sentar em cima da minha perna. Então isso é super normal, cara, sabe? É super normal mesmo.
Graças a Deus, não me aconteceu isso, mas muitos amputados, amigos meus, que logo depois que amputaram a perna e colocaram a prótese, às vezes quando tu quer levantar para ir no banheiro de madrugada, tu tem que estar muito ligado, cara. Às vezes tu acorda meio sonolento, porque tem que acordar para colocar a prótese. E tem muitos amputados que acabam se machucando porque na cabeça, sabe? Tô com a minha perna aí. E vai pisar e acaba se machucando, né? Tu fez terapia para pontualmente para esse quesito reflexo, né? Acho que dá para dizer assim, um reflexo que o amputado tem, porque o amputado perdeu a perna durante a vida e tu teve ela até agora mais tempo. Tu teve a perna que não teve. Vai ter um momento da tua vida que tu vai passar a ter mais tempo sem a perna. Tu fez terapia para isso? Não, da terapia para isso, para minha amputação, não. Né? Eu tive acompanhamento de psicólogo durante os 56 dias internado nos hospitais. Quando eu dei alta do hospital, eu nunca tive acompanhamento psicológico nenhum, né? Mas hoje, se eu consigo encarar de alguma forma assim, bem a minha vida, com certeza é graças àquelas sessões que eu tive com os psicólogos, né? Para eu Poxa, as pessoas que me acompanham, você sabe, né, Duda? Eu tiro sarro comigo mesmo nas minhas redes sociais, coisa. E não é nada forçado. Você me conhece há muito tempo, cara. Eu sempre fui um cara muito alegre, muito brincalhão, sabe? E essa foi uma forma de eu encarar a vida. Essa é uma forma de eu seguir adiante. E assim, eu recebo muitas mensagens nas redes sociais de pessoas que eu acabo ajudando, postando um vídeo brincando com a minha prótese, postando uma foto brincando, sabe? Não só amputados, cara, mas pessoas que estão com alguma depressão, pessoas que perderam algum ente querido, sabe? Então, cara, primeiro de tudo, isso me faz bem às pessoas que estão ao meu redor. E aí você consegue ajudar de alguma forma as pessoas que acabam te seguindo e acompanhando a história, cara, não tem por que eu não estar fazendo, sabe? E eu volto a dizer, é uma coisa que eu faço assim de coração e muito leve, nada forçado, sabe? Tu não te sente na responsabilidade de ser uma bandeira das pessoas que perderam algum membro do seu corpo, que hoje precisam de próteses e etc. Tu te sente na responsabilidade de representar essas pessoas, ou tu é um cara abençoado, né, dá para dizer assim, e que tenta, né, passar adiante dessa forma, com bom humor e tentando levar de alguma forma entretenimento, vamos dizer assim? Não, Duda, eu acho que sim, a gente tem que, de alguma forma, estar ajudando, assim, porque, cara, eu fiquei um mês e pouco de cadeira de roda, Duda, sabe? E, cara, é difícil, assim, daí você começa a ver, sabe, a situação de acessibilidade, sabe? Quando você sente na pele essa situação, sabe? Então, assim, de alguma forma, sim, eu me sinto na obrigação de estar sempre ajudando e ter ser aquele carro da frente, digamos assim, né? Porque a gente também tem alguns contatos, a gente tem talvez algumas facilidades em a gente, a voz da gente ser atendida, digamos assim, né? Nesse caso. Então, cara, hoje eu tenho muitos amigos deficientes físicos, sabe? A gente tenta ajudar de alguma forma, tá junto com eles, né? E, cara, eu acho que tem que ter. Não sei se a palavra é meio termo, Duda, mas assim, eu tenho em mente essa responsabilidade e também tenho em mente que eu preciso levar a vida leve, cara, sabe? A vida tá aí, cara. Eu preciso viver, eu preciso tocar minha vida, eu preciso me reinventar, eu preciso me reconstruir. Então, é isso que eu tô fazendo, dia após dia. Então, vamos falar dessa reconstrução, porque depois de um acidente desse tamanho, tu tem que ressignificar a tua vida, né? Tipo assim, tu era um atleta, um cara de alta performance, um jogador de alto rendimento que hoje ficou em possibilidade de atuar, fazer o teu trabalho. Como é que tu pensou a tua carreira depois do acidente, quando tu, enfim, bom, me resolvi, né, comigo mesmo, já tô tentando pular uma etapa, né? Me resolvi comigo mesmo, fisicamente falando. E mental, o que eu vou fazer? Como é que foi o teu trabalho mental, psicológico para fazer? O que eu vou fazer a partir de agora? Cara, eu tive muitas oportunidades, Duda. Eu vou dar um exemplo de uma. Eu fui comentarista de um canal esportivo, logo depois do acidente. Eu só sabia se ia dar certo ou não, eu botando o peito e indo lá e fazendo, né, cara? Eu tinha um contrato de 3 anos, acabei abrindo mão do contrato, né? Mas eu não me arrependo, cara, porque, como eu citei, eu só saberia se ia dar certo eu indo lá fazendo, né? Eu sou um cara que, cara, apaixonado pela música, então a música sempre me acompanhou como atleta, né? Sempre levei meu violão, tava sempre cantando nas resenhas.
E eu tinha aquela vontade, sabe? Aquele sonho. Poxa, cara, daqui a pouco, sei lá, aparece uma situação de música, eu vou agarrar, sabe? E aí hoje eu dou palestras também, né? Com parceria com a Experiência, com o Signal Sports, que é o psicólogo que trabalha comigo também há muitos anos. Então, cara, hoje eu faço palestras no Brasil todo, é muito bacana, muito gratificante eu estar podendo contar minha história. E quando eu falo contar minha história, Duda, é contar minha história lá de trás, né? Tem a parte do acidente, mas é muito pós-acidente, é muito aquela situação de. Eu uso muito três palavras muito importantes que é a desconstrução e a reconstrução e a palavra paciência, né? Eu tive que ter muita paciência nessa minha recuperação, porque as coisas não tinham como ser para ontem, né? Eu tive que saber esperar muito, até pelas lesões que eu tive, e eu tive que viver um dia após o outro, né? Porque era complicado. E aí, cara, as oportunidades foram surgindo e eu fui abraçando, né, cara? E aí, quando aparece a oportunidade da música, que é uma situação assim que eu sou apaixonado, tu sabe muito bem, Duda. Então, cara, eu falei, cara, é uma oportunidade para eu poder mostrar esse meu outro lado, para eu poder me reinventar fora do esporte um pouco, né? E, cara, eu tô super feliz agora eu vou estar me antecipando um pouco, né? Com esse meu novo projeto, né? Chamado Prosa e Viola. A gente vai fazer shows em teatros. A gente estava com o projeto praticamente pronto para viajar o Brasil todo em 2020, mas por tudo que está acontecendo, a gente vai fazer essa tour em 2021. Mas a gente vai lançar um EP com 4 ou 5 músicas, as músicas estão praticamente prontas, né? E agora eu vou falar de primeira mão, dia 29 de agosto, eu vou lançar minha live, que vai ser a estreia do Prosa e Viola, né? No meu canal do YouTube, que foi lançado há poucas horas atrás. Então eu conto com a audiência de todos que lá vai ser Que legal. músicas, vai ser lançado a minha música de trabalho, talvez o clipe junto, a gente ainda não sabe. Mas dia 29 de agosto a gente vai lançar o Prosa e Viola em uma live no meu canal do YouTube. Não, tu pode contar com a minha ajuda em gênero, número e grau. Vou te colocar ao vivo nas rádios que eu trabalho, no Bora? meu Instagram, onde tu quiser, porque, porra, esse é imperdível. Dia 29 de agosto, então tem a tua live. Aliás, pega o violão ali atrás, meu. Vamos, na hora? Enfim, pega ali pra gente poder. Eu vou pedir, eu tenho um pedido muito especial, porque a música que viraliza quando tu tá hospitalizado, que é aquela que eu te pedi pra tocar esses dias lá na rádio, eu acho ela uma música linda. Só que na tua voz ela ficou mais legal ainda. Tu sabe qual que eu tô falando, né? Que é uma música gospel que para mim tem um significado, assim, de verdade. Quando eu ouço, eu fico até meio emocionado. Toca pra mim, meu, por favor, aí. Toca ela aí, por gentileza. Já, quem sabe, faz ao vivo, meu. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Cara, tu tá cantando muito, cara. Porra! Depois eu te pago água com gás, Buda. Cara! Ô, mano, tu tá muito bem, cara. Porra! Cara, tu já tinha essa qualidade vocal assim ou tu estudou de lá pra cá? Duda, eu comecei a fazer trabalho de fono quando eu perdi a voz. Como eu tive a minha lesão mais grave foi na cervical, né?
e acabou afetando um pouco minhas cordas vocais. Porque eu fiquei muitos dias sem conseguir falar. E era a minha preocupação, será que eu vou poder voltar a cantar? Então, lá no hospital, eu já comecei o trabalho de fono, né? Aí, quando eu comecei a voltar a falar, eu comecei a continuar com esse trabalho durante praticamente os 56 dias hospitalizado, né? E aí, quando eu tenho o convite do programa ali, todo o programa ali eu tive um acompanhamento de fono aqui também, uma fono lá da própria Globo, né? E, cara, me ajudou bastante, assim, porque a minha voz, ela acabou dando uma prejudicadinha um pouco em relação a essa lesão que eu tive aqui. Como eu coloquei um parafuso entre a C1 e a C2, acabou judiando um pouco das cordas vocais. Cara, eu te dizer, cara, eu fico arrepiado, velho, de ouvir essa música, principalmente porque me remete muito ao momento, né, do acidente, como ela tinha viralizado, era que tava no teu Instagram na época, né? Bah, eu fico arrepiado assim mesmo, de verdade, meu. Deixa eu perguntar, o Superstar, ele caiu como uma. Ou Super, ele caiu como super, caiu como uma luva pra ti, porque uniu o entretenimento, a alegria, a divulgação, né, a exposição e a música. Era isso que tu precisava, meu? Foi sem querer realmente convite? Ou tu acabou de alguma. Como é que rolou isso? Cara, foi uma situação assim muito ao natural, sabe? Um dia antes de eu dar alta do hospital, teve o jogo do Brasil e Colômbia. E aí eu acabei participando do programa da Fátima Bernardes. E aí trouxeram um violão sem eu saber, porque acabaram vendo nas minhas redes sociais que eu gostava de cantar. E aí, se pegar aquele vídeo, eu tô com a voz bem fraquinha, assim, e eu acabei cantando uma música. E a produtora da Fátima Bernardes, depois de 3 anos, ela me ligou. Falou, mas tu sabe o programa, aqui é fulano de tal, sabe o programa Popstar, assim, assim, assado? Eu falei, cara, não sei. Cara, eu tô com uma ideia aqui, eu quero colocar o teu nome. Topo? Eu falei, topo, sabe? Mas sabe aquela situação do tipo, topo, mas, tipo, como que eu vou participar, sabe? Aquela situação. Porque o Popstar é atores, é atrizes, sabe? Uma situação. E, cara, eu sou de fora, né? E aí ficou um tempo, ficou nisso, assim, ela não me chamou mais. Aí passou uns dias assim, ela me mandou uma mensagem. Falou, mano, o teu nome vai para reunião para direção. Eu falei, opa, beleza. Mas assim, também seguidor, assim, né, Duda? Cara, no outro dia ela me ligou, faceira. Meu, teu nome foi aprovado, tu vai representar o esporte. Eu tava dirigindo e a Andressa do meu lado, minha esposa, né? E eu, puta que pariu, eu feliz pra caramba, assim, sabe? Aí quando eu desliguei o telefone, eu olhei pra dentro e falei, o que que eu vou cantar? Aonde eu fui me enfiar, sabe? Porque é uma situação assim, falei, meu Deus. E, cara, foi assim, foi incrível, incrível. A logística aqui é difícil, sabe? Mas eu, toda sexta-feira, eu voava, ia pro Rio. No sábado eu fazia trabalho de fono. E sábado de manhã e sábado à tarde a gente acabava ensaiando no palco, né? E domingo era todos ao vivo. E, cara, pude cantar as músicas que eu selecionei, né? Eu fiz um repertório de 20 músicas. E aí pude cantar todas as músicas que eu tinha ali selecionado. Foi muito bacana, porque ali eu trouxe o que eu gosto de cantar. Ali eu trouxe, as pessoas puderam ouvir, assim, esse lado da paixão pela música, né? E, cara, ali eu cantei com a alma, cantei com o coração, sabe? Foi muito legal, porque teve muitos momentos que eu me emocionei bastante, assim, foi muito, Pô, tá assim. louco. Pá. E o prosa e viola, Duda, assim, o próprio repertório do prosa e viola vai muito nisso, né? São músicas, assim, que fizeram parte da minha história desde pequeno, sabe? E aí você pega músicas importantíssimas para mim lá atrás, músicas importantíssimas na minha recuperação, como na UTI eu me agitava bastante, então tinha muitas músicas que meus familiares colocavam para mim escutar, que ia me acalmando, né? A primeira música que eu acabei cantando depois de voltar a falar. Então tem várias coisas, as músicas do programa, então é um repertório muito interessante. Canta mais uma, meu, porque, cara, essa que tu cantou agora deixou todo. Eu tinha tirado os comentários porque eu queria te ver melhor, aí recoloquei eles e as pessoas estão simplesmente amando, e não é à toa que tu foi campeão por voto popular, né? Então, por favor, cara, assim, escolhe uma que tu te sinta bem, que queira passar, porque tá lindo, meu, tu tá voando. Cara, eu vou cantar então um sertanejinho mais raiz, assim, que eu gosto de cantar, cara. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas ao chão da estação que não tem cor.
E a flor conhece um beija-flor, e ele lhe apresenta amor, e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim, e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudades de um beija-flor que me beijou, depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Saudades de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. Alô! Ah, tá louco, meu. Tu tá demais, cara. Sério, eu que te conheci faz tempo, tu tá louco. Tu tá sensacional, meu. Eu acho que é difícil alguém não gostar de ti, viu? Como é que foi encontrar o Messi, hein? Conta pra mim. Como é que foi quando tu viu o Messi e aí o Messi disse assim, oi, Foman, tudo bem? Tipo, ele sabia quem tu era, né? Como é que foi? Cara, foi muito engraçado porque o Neto é um cara assim que fala pra caramba. O Neto gosta de conversar. E aí, antes de nós entrar, nós estávamos no túnel, assim, antes de nós entrar pro campo, assim, aí tava o Messi e o Soares, assim. E aí eles chamaram, a gente foi conversar, eu, o Neto e o Alan. Cara, a gente ficou batendo um papo, assim. E aí, quando foi pra entrar a gente ficou um tempão batendo um papo. Aí eu olhava pro Messi, assim, o Messi olhando pra, tipo, meio que viajando, sabe? E aí, cara, quando foi o momento da gente entrar pro campo, assim, pra se apresentar, enfim, aí o Neto olhou assim, ô meu, vocês estão de sacanagem. A gente ficou batendo papo quase meia hora com o Messi e com o Soares. Vocês têm noção disso? Então, cara, é realmente assim, Duda, é uma situação, essa história assim, caramba, cara. Pô, ninguém consegue chegar perto do cara, assim, a gente tá aqui batendo um papo, assim, como se, sabe? Muito bacana, muito legal, assim, show de bola. Essa Tu foi... viveu, tu viveu momentos que, cara, assim, poucas pessoas vão viver assim, né, na vida, assim, tu é um milagre, primeiro, tu, o Alan, o Neto, o Rafael Renzel, apesar da gente ter perdido ele também recentemente, uma ironia do destino, né, por um infarto, né, que loucura, o cara, né, se sobrevive a um acidente de avião e acaba perdendo a vida depois por um infarto, e aí, cara, a tua vida muda completamente, né, e mesmo assim, tu leva ela de uma forma leve, espontânea, rindo aqui, fazendo piada como tu faz. Cara, isso que eu te perguntei, tu já te perguntou por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu? É porque eu podia suportar? É porque outros não, né, não seria assim? O que aconteceu, cara, pra tu ser esse cara? Porque tu é abençoado, né? Eu acho, eu acredito que tu saiba disso. Duda, cara, eu confesso assim pra ti, pra todos que estão, eu nunca me perguntei isso, sabe? Eu nunca assim me perguntei, nunca fiquei martirizando assim. Eu sou um cara assim que eu procuro, como é que eu posso te dizer assim? Claro, várias vezes assim já me veio as lembranças assim, sabe? Mas eu procuro estar meio quando vê uma coisa assim que eu vejo que não vai me fazer bem em relação a algumas coisas que aconteceram, né? Eu já mudo, já vou fazer outra coisa, já fico mais, mas assim realmente assim de me perguntar o porquê eu e não os outros assim, eu nunca me perguntei assim, sabe? É lógico que o que aconteceu com a gente, eu queria que acontecesse com todo mundo. De estar todo mundo vivo hoje, tá todo mundo feliz, todo mundo com seus familiares, com seus esposos, com seus filhos. Mas assim, cara, eu nunca parei assim para dizer assim, cara, para pensar assim, putz, por que eu, sabe? Não, não, nunca. Hoje, com distanciamento, como é que é a tua relação com o acidente? Só para a gente concluir em termos de acidente. Quando tu olha para trás e relembra isso, como é que qual é a relação que tu tem com ele?
Duda, hoje assim, eu posso te dizer assim que o Brasil e posso arriscar assim uma parte do mundo assim conhece a gente, porque a gente viajou para fora do país, como você citou, também tem vários outros amistosos, outros prêmios que a gente foi Eventos, né? Lindos que tu participou depois. nos aeroportos, assim, pessoas de outros países, Duda, assim, chegar até você, assim, te abraçar, chorar, de você não ter reação, sabe? O acidente, ele faz parte da minha história, sabe? Hoje eu vou dizer que a maioria das pessoas, elas me conhecem, assim, muito mais pelo acidente como atleta, sabe? Porque eu me acidentei com 24 anos, eu tava numa crescente muito bacana, mas eu ainda não estava consolidado, ele não era aquele goleiro, não era o goleiro da Chapecoense, sabe? Não era aquele cara assim, tipo o Danilo, sabe? O Danilo todo mundo conhecia. Então, tipo, eu tava naquela minha crescente. Então, assim, é lógico que é difícil você falar do acidente, mas ao mesmo tempo o acidente ele faz parte da tua história, sabe? Eu me reinventei, eu me reconstruí, eu estou me reconstruindo é, é, depois de tudo que aconteceu. Então, assim, eu não sei se a palavra não é assim que eu falo com tranquilidade. Mexe no coração da gente a gente tocar no assunto do acidente. Mas é como eu te falei, o acidente ele vai fazer parte da gente até a eternidade, né? As pessoas vão olhar pra gente, poxa, aquele cara é o cara da Chapecoense do acidente, ou aquele lá é o Jackson Foma do acidente, sabe? Então, assim, claro que você tem outra história, você tem a história da reconstrução, você tem a história da reinvenção, né? Mas não tem como você. Eu não sou um cara que vou chegar. Você me conhece, eu não vou chegar na pessoa e dizer assim: ah, porque no dia do acidente aconteceu isso, ah, porque não sei o que do acidente, sabe? Agora, se a pessoa me perguntar, eu vou responder. Eu vou responder ela, e já inúmeras vezes assim, as pessoas. Ah, mas o que tu lembra? Para algumas pessoas que são mais próximas, a gente acaba falando algumas coisas. Para outras pessoas, a gente não lembro de muita coisa, sabe? Porque, assim, às vezes não há necessidade de você estar dando detalhes, sabe? Então, assim, como eu te falei, o acidente ele faz parte da minha história, né? É lógico que depois do acidente você tem uma história de reconstrução, uma história de luta, uma história de superação. Não dá para fugir disso. A gente vai se superando a cada dia que passa. Eu acho que, acima de tudo, você acrescentar algo positivo na vida das pessoas, né? Você poder ajudar de alguma forma. Eu acho a tua história linda, exemplo mesmo. A tua palestra deve ser maravilhosa. Só para a gente concluir, ela aborda o acidente, a reconstrução, o antes e depois, o que, que ela exatamente aborda e qual é o gatilho que ela dá nas pessoas, né? O que, que as pessoas se identificam na tua palestra. Duda, eu sou um cara que aborda muitas coisas simples da vida, sabe? Vou dar um exemplo aqui rapidinho, cara. O simples fato de você colocar um chinelo, de você calçar um tênis, de você poder ficar em pé, de você poder caminhar, sabe? De você poder ir ao banheiro, você poder fazer uma refeição. Que querendo ou não, isso era um grande desejo. O meu grande sonho depois de tudo que aconteceu era poder ficar em pé, Duda. Era poder caminhar, poder abraçar meus pais, minha esposa em pé, sabe? Então eu abordo muito em viver o dia de hoje, que realmente o amanhã ele pertence a Deus. É saber valorizar muito o dia de hoje e saber, cara, a vida só é bonita para quem vê beleza nela, sabe? A vida tá aí para ser vivida e a gente precisa viver da melhor maneira possível, né? E, cara, eu sinto muito estar junto com teus familiares, junto com as pessoas que tu ama, porque eu senti na pele, eu passei por isso, senti na pele que, poxa, você tá bem, você tá feliz, você tá bem no teu trabalho, e aí da noite pro dia você perde todos os teus amigos, você perde pessoas sonhadoras, você perde pessoas novas. Então é aquela situação de você valorizar o dia de hoje e, acima de tudo, as coisas simples. Lindo. Daqui para frente, meu, o que, que é a tua vida? Música, o palestra, o canal no YouTube, o que, que é o Foman daqui para frente? O Fama daqui para frente é palestra com música e muito conteúdo no meu canal do YouTube, tanto de palestra, tanto de música. Então, assim, se inscrevam no meu canal, ajudam esse rapaz aqui, que tem muito conteúdo legal que a gente vai abordar lá. E eu vi alguns comentários, Edu, só pra uma coisa. Claro, vai lá. Esse meu boné aqui que a gente tem dessa marca aqui é da Poa Caps, aqui de Porto Alegre. O pessoal é parceirão meu aí. Então, todo mundo pergunta que acha bonito o meu desenhozinho aqui. É bem bonito, ficou um símbolo bonitinho, cara. Uma É uma marca, marca pode minha. ser, porque eu vi que no canal do YouTube é essa marca, né? Assim, e o Exatamente, microfone, né? exatamente. A É, gente tem uma marca junto. é bem bonitinho, cara. Então, cara, é isso aí. É palestra mais música com muito conteúdo no meu canal do YouTube. Então, não percam, viu?
Duda, tu... É isso aí. Então, para se inscrever no canal do YouTube do Foman, hoje é mais fácil escrever Jackson Foman canal ou canal Jackson Foman. Porque tu só escreveu o nome dele, diga. Não, digo Jackson sem o C, é só com Sim, K. J-A-K. sem o C. Perfeito. Porque, meu, se colocar só Jackson Foman, vem as músicas, vem os vídeos na Globo, as coisas do acidente, tá? Então procura por canal Jackson Foman. Meu, cara, foi incrível, obrigado, meu. Conversar contigo é sempre bom, é uma motivação, cara. Eu acho que tu é realmente inspiração. De verdade, te perguntei ali se tu gostaria de ser, se tu sente necessidade em ser, e eu fico feliz que para ti isso não é um peso, pelo contrário, tu sabe a ajuda e o bem que tu faz para as pessoas. Porque tu me fez um bem conversar contigo hoje, porque certamente eu vou olhar para mim e vou dizer assim, cara. Olha tudo que o Foman passou, né? Realmente tu é um cara muito iluminado. Então, obrigado, tá? De coração por ter aceito o meu convite. Foi muito legal te ouvir. Obrigado, Duda. Sabe que a gente tá junto. E a próxima vez que eu for para Porto Alegre, paga carne, tá? Tu não para de trovar. Paga. Tá bom, Duda? Um beijo no teu coração. Obrigado, viu, cara? Obrigado de coração mesmo pela oportunidade, por estar contando minha história. E, de alguma forma, como eu te citei, tá ajudando alguém que nesse momento tá precisando. Muito obrigado, cara, de coração. Um beijo, Foman. Te amo, tá? Fica bem, meu. Deus, valeu. Ah, que coisa boa, cara. Eu saio de alma lavada, tá? Toda vez que eu falo com o Foman, para mim é uma lição. E eu tô extremamente contente de ter eternizado este momento. Porque quando eu entrevisto aqui, essas entrevistas vão lá no YouTube e ficam para sempre. Então, tudo lá. Então, eu vou colocar, vou subir no YouTube. Então, se tu tá no YouTube, já te inscreve no meu canal. Se tu saiu agora do Instagram, onde a gente está neste momento ao vivo, te inscreve no meu canal, por gentileza, para poder ver. Lá tem várias outras lives que eu tenho feito. Toda segunda-feira com alguém da comunicação. E eu julgo que o Foman hoje é um cara que se comunica muito bem. Por isso eu escolhi ele para segunda-feira. E nas quartas-feiras são jogadores que têm uma identificação com o Grêmio, né? Jogadores que fizeram história no Grêmio. Só para avisar, eu estou neste momento em negociação para quarta-feira com o Barrios, certo? Lucas Barrios, para a gente fazer quarta-feira. Segunda